certo? Podemos Vamos começar. lá, vamos lá, deixa eu só apresentar aqui, né? Então, para quem está assistindo essa gravação, essa é a segunda reunião do ano de 2023 da equipe do Projeto TEP, e hoje nós vamos abordar para a equipe a aplicação de bundles de prevenção em neonatologia. Quem vai fazer essa apresentação é a doutora Suzana Cunha, que é do controle de infecção hospitalar do IMIP, pediatra, especialista em prevenção de infecção com ênfase na parte neonatal, e que é a nossa consultora, especialista, consultora do tema dentro do projeto. Doutora Suzana, vamos lá. Ok, né? Então, eu acho que é um tema que é bastante interessante, mas suscita muitas dúvidas e nem sempre a gente está bem ciente da importância, né, desse instrumento como realmente potencial de prevenção, né? Então, isso é mais ou menos o roteiro. Eu vou falar bem pouquinho da epidemiologia de IRAS, já que a gente já abordou em outras apresentações, e focando na aplicação de bandos, checklist, um roteirozinho de como foi que começou, que eu acho que quem não faz controle de infecção hospitalar, às vezes, recebe, né, um pacote de informações sem entender bem onde tudo começou, como é que isso se aplica em neonatologia, o que é que dá certo, por que que não dá certo. Isso aí são reflexões, né, depois do que a gente estuda e quem apresenta na prática, mais ou menos como é que eu faço no meu hospital e as lições aprendidas e recomendação. Não quero também deixar aqui a ideia de que no meu hospital a gente não tem problema. A maioria dos hospitais tem problema, por quê? Porque a gente precisa realmente entender a importância, assumir aquilo, esse instrumento, como um instrumento de prevenção e sensibilizar a equipe, especialmente a equipe de enfermagem, que muitas vezes está vinculada e está ligada à aplicação desse instrumento. Rapidamente aqui, ó, mostrando abaixo de um mês, em vermelho, como as infecções primárias de corrente sanguínea, elas são muito, muito importantes. As densidades de incidência variam, né, 3,2 a 31, isso aí depende muito dos cuidados, aumenta o tempo de permanência. Aqui, um dos artigos, por exemplo, mostrando que pode aumentar até em 16 dias o tempo de permanência hospitalar, e, consequentemente, maior uso de antimicrobianos, morbidades, sequelas, né? Então, hoje em dia, a gente avalia sequela nessas crianças que fizeram infecções primárias de corrente sanguínea, mesmo por estafilocoagulase. Antes, a gente tinha muito indicador, muitos dados em relação a fungo, mostrando um percentual altíssimo, abaixo de 1 quilo, em torno de 70%, praticamente 60% a 70% de retardo neuropsicomotor nesses bebês, e hoje está se estudando em relação ao estafilocoagulase. Uma letalidade pode variar 25% a 40%, dependendo do agente etiológico da infecção. Uma pseudomonas pode chegar até maior que isso, maior que 40%, custos, e aí as evidências demonstram que elas são infecções preveníveis e a gente ainda tem taxa elevada. Essas são as taxas no Brasil, esses dados são facilmente acessáveis na internet. Então, nas UTIs neonatais brasileiras, isso é um pool de UTIs, todas as UTIs neonatais brasileiras, e aí tem esses dados. E aqui são os dados de João Pessoa, é um pool, todas as UTIs neonatais de João Pessoa, como do Brasil, são obrigadas a fornecer esses dados, a alimentar planilhas e fornecer esses dados. E aí a Anvisa consolida e publica. Então, está aí, 2021, densidade de incidência, abaixo de 750 gramas, em torno de 13, por aí, mais ou menos. Nos bebês, chama atenção também, nos bebês maiores que 2.500 gramas, uma densidade de incidência elevada, próximo a 10, por aí. E aí, me chama atenção, não é muito o objeto dessa apresentação, mas me chama atenção alguns indicadores, por exemplo, percentil 10, todos taxa zero. Isso é possível que isso seja falha no reporte, na
na transmissão desses dados, desses indicadores, na coleta. Mas a gente vê no percentil 75, por exemplo, indicadores de 24, 18, né, 55 por 1.000 dias de uso de catéter, em uma taxa de utilização variando em torno de 50% a 70%. Eu trouxe um pouquinho dos micro-organismos, até para forçar um pouquinho a discussão da importância e sensibilização, né? Então, em relação aos gram-negativos, eles não são o primeiro agente etiológico, mas, em conjunto, eles são agentes etiológicos extremamente importantes. Então, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, se você somar todos eles, eles têm uma importância enorme. Muitas vezes isso traduz práticas inadequadas, uso excessivo de antimicrobianos, e o percentual de Klebsiella e SBL no pool de UTIs neonatais de João Pessoa, girando em torno de 57%, e de Klebsiella KPC, 14%. Então, em relação aos gram-positivos, o Staphylocoagulase, ele isoladamente é o agente mais importante, com algumas considerações que a gente precisa fazer, né, porque algumas vezes ele pode ser contaminante, aí a gente considera que passou pelo crivo, que seguiu o critério e ele realmente é um agente etiológico. E o Staphylo aureus, menos importante, uma frequência menor, mas com 20% de resistente à oxacilina. Então, aqui eu vou agora entrando no foco da discussão, não se assuste, são muitos dados, muitas informações, mas o que é importante? Essa discussão toda de bundle e checklist começou a partir de uma publicação de 1999, do livro Errar é Humano, Construindo um Sistema de Saúde Seguro, e depois uma outra publicação em 2001, e essas publicações todas vieram com toda essa discussão em relação à melhoria, ciência da melhoria, qualidade, e aí o IHI, que é o Instituto Americano, ele lançou uma campanha para salvar 100 mil vidas. Essa campanha, ela tinha um período proposto de um projeto de 2004 a 2006, e aí se identificou que dessas 100 mil vidas, a principal causa de morte, para salvar essas 100 mil vidas, né? Então, a principal causa de morte eram as infecções, entre elas a infecção primária de corrente sanguínea, entre os adultos também, e esse estudo focou principalmente foi nos adultos, e aí eles elaboraram nesse projeto esse conceito, essa conceituação de bundle. Primeiro, times de resposta rápida, né? Elaboração do bundle e checklist. E a proposta era, se tinha algumas evidências na literatura de que algumas situações ou algumas propostas funcionavam, mas o que é que eles colocaram? Não, a gente vai criar um sistema de tudo ou nada, e aí a aplicação de 5 medidas que seriam factíveis, economicamente viáveis, e que ou tudo ou nada, todas tinham que ser colocadas. E a aplicação de um checklist. Esse checklist era aplicado e a enfermagem, que encabeçava essa proposta, e ela era, para usar uma palavra da moda, né, tinha o poder, era empoderada a todo o corpo de enfermagem para interromper, não era nem para comunicar, era para interromper o procedimento. Mais de 5 mil hospitais participaram. Depois, de 2005, apareceu o bundle de PAV, e aí, em 2005, essa publicação que está em laranja, de Pronovost, no New England, né, eu vou discutir só um pouquinho sobre ela, foi um marco. Né? Então, todos os congressos, todas as pessoas que discutiam controle de infecção, discutiram extensivamente esse artigo. A partir de 2010 é que se começou a aplicar mais os bundles em pediatria e neo, com algumas peculiaridades, e aí a Anvisa, tem algumas publicações da Anvisa, a partir de 2017, o reforço. O que é importante? Várias organizações foram envolvidas, né? Às vezes a gente se sente muito só, lutando, mas assim, esse estudo
contou com um grupo, várias organizações, e envolveu muitos hospitais, mais de 5.000 hospitais no país inteiro, né? Então, aqui só o resumo: o bundle seria um conjunto pequeno de intervenções. O importante é poucas ações baseadas em evidências, implementadas juntas, produzindo um desfecho melhor do que quando implantadas de forma separada. O tudo ou nada. Então, se você não aplica uma das medidas, você não está em conformidade. A aplicação do checklist é necessário para avaliar a adesão e responsabilizando os profissionais por essa prática. Ela deu tão certo que depois, na sequência, veio os 5 milhões de vidas, tentativa de salvar 5 milhões de vidas. Aqui esse trabalho do Pronovost, né? Então, foi 2004 a 2005, 67 hospitais, apenas um pediátrico, nenhum neo até aí. Foi um estudo colaborativo, então isso é muito do que vocês estão fazendo, nós estamos participando. Essa é um estudo colaborativo como nós estamos participando. A comunicação é fundamental. Cultura de segurança que a gente tenta disseminar no hospital. O envolvimento das lideranças, a capacitação, principalmente de um líder, pelo menos um líder médico, um líder de enfermeiro, em segurança e qualidade. E aí, o controlador de infecção, que até esse momento tinha uma ação e tinha uma atuação muito importante, ele passa a ter um papel menor, no sentido de que menos a liderança passa a ser da equipe, das equipes, e o controlador de infecção é um parceiro, tá? As melhores práticas a gente tenta aplicar com menores barreiras para a implementação. E aí, em negrito, eu estou repetindo, então, capacitação sobre as melhores práticas, importância de infecção primária, isso que a gente tem feito. Algumas ações, por exemplo, organizar um kit, né? Então, muitas vezes, o profissional vai inserir um catéter, mesmo que de forma eletiva, se ele precisa esperar que tragam um capote, esperar que tragam isso, tragam aquilo, isso desmotiva. Então, pequenas ações como essa. A aplicação do checklist, como eu já falei, interrupção do procedimento, se as boas práticas não foram aplicadas, os rounds diários, remoção de acesso desnecessário, isso é uma pesquisa diária neste round. E, extremamente importante, o feedback, né, para os times mensalmente. Então, entendendo como tem toda a equipe. Toda a equipe recebe o suporte de qual foi a taxa e o que é que aconteceu. E aí, aqui, não se espante com os números, mas ao longo dos meses, 0 a 3 meses, até 18 meses, eles zeraram, tiveram 0 de infecção primária de corrente sanguínea. Então, esses são os elementos do bando, que você já conhece, é só revisando, não é? Higiene das mãos, antisepsia de mãos e antebraço, clorexidina, degermante a 2%. Paramentação máxima e campos grandes. Nada de compressa, nada de algumas gasezinhas. É campo grande, fenestrado. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, porque se faz campo para os adultos, às vezes até se faz para pediatria, mas para NEO precisa ser um campo específico, e a gente tem dificuldade. A gente no IMIP também tem esse tipo de dificuldade, mas precisa ser conversado com lavanderia, toda a articulação feita. Antisepsia com clorexidina aquosa ou alcoólica, desde que tenha mais de 0,5% de concentração, adequar a experiência da equipe e características. Então, inicialmente, o bundle de adulto era subclávia, mas aqui a gente já adapta, depende da equipe. Então, se a equipe vai inserir umbilical, se a equipe vai inserir o PIC, né, aí depende das características dos pacientes também. E diariamente avaliar a necessidade de remover aquele catéter, adequando as condições clínicas. Aqui, alguns poucos estudos, não vou tentar não estender muito,
mas frisando, qual é a melhor estratégia? Nesse artigo, que já é 2016, porque as publicações em neo e pediatria tem muita, mas principalmente a partir de 2010. Aqui já se inclui, né, UTIs neonatais, 13, alguns dados que eu quero destacar. A aplicação teve resultado quando se aplicou sem diferença entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque a gente percebe que os itens do bundle, eles não têm, essencialmente, não têm custo, não acrescentam custos. Né? Então, educação e treinamento, mas isso não é tudo. Feedback dos resultados, extremamente importantes, com discussão. Né? Muitas vezes a CCIH ou não manda o resultado, né? Ou manda e não discute. As mudanças organizacionais, que são extremamente difíceis, mas precisa ter realmente uma luta para se envolver, e o checklist. Extremamente importante, participação de liderança, a questão da higiene das mãos, kit de acessos, então, chamando a atenção. Esse outro, especificamente em NEO, é uma revisão sistemática com meta-análise. Eles tinham como proposta 60% de redução, e aí uma das questões que dificultam a avaliação, e chama a atenção, eu quero chamar a atenção, vários trabalhos usando critérios diferentes. Isso não é um pecado por si só, mas se eu quero comparar meus resultados, por exemplo, eu quero comparar com os resultados da Anvisa, porque representa uma realidade brasileira. Então, eu tento usar os critérios da Anvisa. Mas eu posso até usar critérios, por exemplo, do CDC, que são muito parecidos com o da Anvisa, mas eu posso usar desde que eu use sempre e minha equipe esteja treinada na utilização daqueles critérios. Então, o que eu quero chamar a atenção é, nós, no Brasil, somos, entre aspas, obrigados a usar os critérios da Anvisa, mas o importante é a gente usar e a equipe está toda treinada. Agora, os elementos do bundle, muitas vezes, não se avalia no conjunto como um todo. Então, por exemplo, nessa revisão sistemática, ele observa que a preparação da pele foi observada em 79%. A utilização de barreira máxima, eles observaram, mas só observaram se estava usando em 71%. A avaliação de retirada, 67%. Agora, nesse estudo, a adesão nos estudos, eles observaram que a adesão ao bando variou de 10% a 100%. A avaliação de higiene das mãos apenas relatada em 20%, e o uso de checklist apenas em 67%. Então, a meta, o ideal, seria, mas mesmo assim, mostrando resultados. Esse é o último trabalho, acredito que eu vá mostrar, é de 2015, mas eu acho ele bem interessante. Vejam quantos anos, às vezes a gente quer resultado em 2 meses, 3 meses, 6 meses, é necessário mesmo que a gente reduza as taxas, mas eles tinham como meta nesse estudo, era um estudo colaborativo também, em 10 anos. Né? Então, às vezes a gente tem que controlar um pouco nossa angústia, uma redução de 50% em 6 meses, mas eles trabalharam durante 10 anos. A elaboração do time, implantação de bundle, de inserção e manutenção. Eles tiveram também todo um monitoramento, feedback importante, tiveram financiamento, então, muitas vezes, a gente encontra dificuldade porque não tem financiamento. E nesse projeto que nós estamos participando, a gente tem essa possibilidade, isso é um diferencial, quer queira, quer não, é um diferencial, né, que estimula também, e houve uma redução de 89%, e essa redução do indicador de infecção primária de corrente sanguínea foi mantida em 5 anos, porque isso é que é extremamente importante, a manutenção, a mudança da cultura. Então, UTIs com taxa zero por mais de 1 ano, adesão e higiene das mãos acima de 95%, eles começaram em 2003, e eles só conseguiram isso em 2012, mas, de qualquer maneira, tiveram bastante resultado. E eu destaco também que eles tiveram um efeito colateral, e o efeito colateral foi bastante interessante. O uso de leite materno aumentou de 49% para 58%,
reduziu a enterocolite, reduziu cirurgia de PCA, ou seja, uma série de coisas. E aí esse gráfico, aqui é a linha de base, eles mostrando como faz diferença o envolvimento de alguém do alto escalão, da alta gestão envolvido. Aqui, os hurdles, né, que são o round ou handles, que tem os handles que têm mais ou menos a mesma função, que é você agrupar em 10, 15 minutos uma programação e uma discussão, incluindo, isso é extremamente importante, nós médicos fazemos muita discussão entre a gente, é importante incluir fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeira e o médico, quem mais da equipe quiser participar e puder participar. Aqui, padronização da clorexidina em discos. Então, assim, como cada uma das coisas foram só acrescentando, né? Então, resumindo, a mudança cultural, engajamento de times, rounds diários, feedback, envolvimento. Esses são os desafios, né? A introdução de novas intervenções, porque às vezes elas são extremamente trabalhosas de serem introduzidas, e a gente trabalha às vezes com múltiplas equipes, como a gente estava discutindo da outra vez, a questão dos cirurgiões pediátricos, então nem sempre a gente consegue. E o envolvimento de administrador, hoje muitos estudos envolvendo pacientes adultos ou familiares, enfermeiros, médicos, até paliativistas, isso a gente, em NEO, também, algumas vezes é necessário, mas eu não vou enveredar por aí, porque aí é uma outra discussão, mas o que traz, às vezes, também um desafio, níveis diferentes de engajamento. E isso, às vezes, os mais engajados, mais comprometidos, se cansam, às vezes, né? Porque tem que estar dando gás, e aí a gente, paciência, tem que tentar envolver as outras pessoas que estão menos engajadas, e tem vários estudos mostrando que isso é muito gradual. Então, tem os primeiros, tem em cada grupo aqueles que são contra, que torcem o nariz, e que depois, quando vão vendo os resultados, vão se agrupando, se envolvendo também, né? Então, compartilhar as informações e através de comunicação efetiva, aqui outro também chamando a atenção para o envolvimento do diretor médico, como isso faz diferença. Esse aqui é um outro estudo que eu acho super interessante, eu trouxe para depois, se vocês quiserem pegar a referência, mostrando tudo o que se discute, ele tentando copiar, né, toda essa metodologia, mostrando, mais uma vez aqui, a questão do uso dos bundles, e de inserção e manutenção, mas como tudo isso, a questão da nutrição, medicação, assistência ventilatória, tudo isso junto representa realmente segurança e qualidade. Essa mostrando um artigo na Alemanha, e aqui duas UTIs bem tranquilas, bem organizadinhas, que muitas vezes não é a nossa UTI, a gente às vezes trabalha com superlotação, mas para chamar a atenção que superlotação também não é que a superlotação por si só, mas a quebra da relação, né? Então, na Alemanha, por exemplo, quando eles tinham menos de 95% do recomendado, eles tinham maior incidência. Então, como é que a gente começa? Né? Garantir estrutura e insumos. Planejamento, isso que vocês estão fazendo, estão tentando fazer toda hora. Isso, às vezes, a gente planeja, vai para frente, vai para trás. Importante escrever, organizar, ter essas coisas sistematizadas. Revisão das evidências, capacitar e envolver as equipes, né? Os kits, como eu falei, contendo tudo. Garantir os insumos. Se eu ainda não tenho extensor valvulado, então eu tenho pelo menos um suave de álcool. Se eu não tenho, eu tenho que ter pelo menos uma gase, a clorexidina alcoólica ou o álcool sem risco de contaminação, mas tentar garantir esses insumos. E hoje uma boa prática, excelente prática, é a questão da ultrassonografia, que nem sempre é possível. Protocolos estabelecidos, então, escritos, a indicação do tipo de acesso. Quando é que eu indico um acesso umbilical?
Quando é que eu indico a retirada do acesso umbilical? Quando é que eu indico o PIC? Quem coloca o PIC? Então, assim, isso escrito, né? E às vezes a gente não precisa nem criar, a gente copia de outros serviços, com certeza a Tereza pode fornecer o do serviço dela, eu posso fornecer o do IMIP, quem não tiver, copiar, adaptar e customizar. Protocolo com indicação e contraindicação, inclusive de acesso periférico, que a gente já conversou muito, acesso periférico também tem que ter uma abordagem de prevenção e uma coisa leva a outra, né? Preferencialmente um time, mas hoje tem muitos artigos discutindo que não é necessário o time de acesso, é necessário o envolvimento do time, da equipe, né? Porque às vezes nem sempre você pode ter, como tem hospitais maravilhosos, que tem um time que vai lá e programa o acesso, que discute o acesso, que é responsável por todas as etapas, por todos esses elementos que a gente está discutindo. Mas se eu não tenho isso, o que é muito mais importante, hoje alguns artigos estão trazendo, é eu ter o envolvimento da minha equipe. Então, aqui o bundle de inserção, quais são os elementos que o bundle de inserção tem que conter e o que o bundle de manutenção tem que conter. E aí, no bando de manutenção, a gente acrescenta, prepara a administração de medicamentos de forma asséptica, avaliação diária de possibilidade de remoção, desinfecções das conexões, suar por 15 segundos, e eu relembro a técnica que a professora infectologista mostrou, os giros, né? Tem alguns que orientam de forma horizontal, mas ela mostrou aquela evidência de movimentos rotatórios, a troca dos curativos transparentes, se sujo ou solto a cada 7 dias, exceto no PIC, que a recomendação é não trocar. Então, aqui, como vocês vão ficar com essa aula, a letrinha está muito pequenininha, mas esses são, atualmente, o que a gente coloca como o checklist de inserção e o checklist de manutenção lá no IMIP. A gente revisou recentemente. Nós tínhamos um manualzinho elaborado, foi um colega que elaborou, que é um expert em acesso também em adultos, nos ajudou, e no celular. Então, todo mundo tinha no celular, né? E aí a gente fez uma adaptação, organizou, a gente não tem mais no celular, mas as enfermeiras, elas têm isso por escrito, esse checklist, e tem uma planilha de Excel com esse checklist. Então, o importante é ter um manual de orientação. O que é que acontece? A enfermeira, uma das enfermeiras aprende, treina a equipe, mas chega uma enfermeira novata. Então, nem sempre aquilo foi repassado, então ter isso escrito. Isso não precisa ser um manual de 50 páginas, é um manual, quando eu falo, é um roteiro de orientações, esse formulário, que eu dei o exemplo no slide anterior, né, um formuláriozinho, como é que eu preencho, dizendo, nesse manual, dizendo o que é importante. Então, eu vou confessar a vocês, em algumas situações, os residentes que passam com a gente vão para as UTIs e aí detectam algumas falhas. Então, a enfermeira, por exemplo, que está sobrecarregada naquele dia, orientou o residente foi preencher o checklist. Isso é um risco de falha, que acontece, às vezes, dela estar fazendo a pergunta de forma inadequada e colocando em conformidade quando não é conforme. Desculpem. A planilha de Excel para a consolidação dos dados. Importante, consolidar os dados, dar o feedback para a equipe e discutir. Então, aqui um exemplo. Esses foram indicadores do IMIP, então, cuidados com acesso em 87%. Isso aqui já finalizando. Uma intervenção eficaz apresenta sempre barreiras e facilidades. Então, é importante que as equipes, eu vou só ressaltar algumas questões, aceitem as mudanças, isso não é fácil. O empoderamento das equipes, então, as chefias, coordenadores,
diretores têm que empoderar as equipes, né? São processos complexos. Na atenção neonatal hoje, a gente tem inúmeros processos, mas a gente tem que tentar simplificá-los, mas sem perder a qualidade, através de evidências, e lidar com comportamento humano, que é uma situação, que é uma coisa muito difícil, educar adultos, né? Então, antes a gente trabalhava aqui representando Semmelweis, representando Florence, depois as equipes de CCIH, e hoje a gente está num momento completamente diferente, né? A CCIH está aqui junto com todos vocês e o paciente está no centro, tá? Então, finalizando, a adesão às boas práticas de prevenção e controle são essenciais para segurança e qualidade. Então, eu tentei repetir alguns conceitos, tentando não tornar, assim, desagradável, mas reforçando, né? O que todos os artigos ressaltam e refletem são esses itens que eu tentei mostrar para vocês, né? A colaboração e mostrando que realmente o bundle ele é efetivo quando ele é aplicado conforme, né, a proposta foi colocada.